Salve, salve, fãs de vôlei do Saque Viagem. Estamos aqui com mais um convidado especial para o nosso quadro A Entrevista. E no A Entrevista, vocês sabem que a gente recebe aquele atleta que tem muita história no vôlei brasileiro, que as conquistas, acho que não deve nem ter espaço mais para colocar as conquistas de tantos prêmios que já ganhou. E hoje o nosso convidado nessa gravação é o Lucão, que atualmente está jogando no Vôlei Renata. Lucão, primeiro quero te agradecer aí por destinar um pouco do seu tempo para conversar com a gente sobre voleibol. E já te emendo a primeira pergunta, quais são os planos aí, você que vem de 2 Superligas conquistadas, né, pelo Taubaté, quais são os planos que vocês traçaram aí no Vôlei Renata, pensando nessa Superliga 21-22? Oi, tudo bem, Rafael? Primeiro eu queria agradecer o convite aí, de bater esse papo, falar um pouco sobre o voleibol, né, que, querendo ou não, é a minha vida, tudo que eu tenho hoje eu devo ao voleibol, as pessoas que eu conheci, o mundo onde eu vivo. Então, quem me transformou como pessoa também foi o esporte, foi o voleibol, né? Então eu devo tudo a isso. E é muito legal poder bater um papo sobre isso. Pois é, eu acho que as 3 temporadas que eu tive lá no Vôlei Taubaté foram temporadas fantásticas em termos de títulos, o começo na primeira temporada um pouco conturbada, mas depois a gente acabou conquistando o primeiro título da Superliga para a cidade. Depois os outros 2 anos também a gente acabou a fase classificatória antes da pandemia como líder também da Superliga, estava fazendo um bom campeonato, estava tendo uma ano passado, a última temporada foi uma temporada extremamente vitoriosa também. Eu acho que muito para o que o time foi montado, com o investimento que foi feito, com os atletas que vieram para Taubaté, eu acho que se esperava muito disso. E agora eu vim para o Vôlei Renata, num formato um pouco diferente. A gente sabe que, em termos de patrocínio, de investimento, é um time mais abaixo do que era do Taubaté, que é, às vezes, também do próprio Sada, mas, ao mesmo tempo, é um clube que talvez tenha, junto com o Sada, ali, Minas, está construindo uma história muito bacana no meio do voleibol, de um formato um pouco diferente, que não é simplesmente um patrocinador que vem e coloca, eles estão tentando montar e ter uma hegemonia de um clube mesmo, de ter anos e anos e anos de projeto, de ter uma categoria de base estruturada, conseguir fazer com que o voleibol tenha esse crescimento também nas categorias de base, que eles consigam colher os frutos para o futuro nessa categoria de base, e toda a estrutura das produção por trás do projeto, ela é muito bacana, assim. É um projeto onde, mesmo eu não tendo jogado antes, eu tinha bastante carinho, porque eu sou amigo de praticamente todos que estão por trás, eu vejo a dedicação e o empenho que eles têm de manter o projeto, claro que algum ano que perde um pouco de patrocínio, que perde um pouco de investimento, cai um pouco, mas sempre tendo em foco de não acabar com o time, coisa que é muito corriqueira hoje em dia no voleibol nacional, muito por causa dessa crise econômica que a gente passa. E junto a isso, com esse carinho todo que eu tive, eu bati um papo logo no final da temporada, porque o Taubaté estava naquela instabilidade de não saber o rumo que ia tomar, do que ia acontecer. Conversei com o Maurício perguntou num domingo para mim assim, cara, você viria jogar aqui com a gente? Eu falei, é lógico, faz uma proposta aí, vamos ver o que tem de mercado. Seria uma honra jogar no time de vocês, gosto muito do projeto, gosto das pessoas que estão por trás. E ele falou, tá bom. Aí depois de 3, 4 dias o Maroni veio conversar comigo, ele falou, Lucão, a gente sabe do teu mercado, sabe que nosso projeto não tem condições de fazer isso, mas me diz um número real que para você hoje seria bom, que a gente vai tentar correr atrás. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles foram atrás de patrocinadores, os patrocinadores, eles compraram a ideia e me acolheram muito bem. Então eu sou extremamente grato por todo esse empenho e todo esse investimento que não só a parte dos dirigentes, mas como dos patrocinadores também do Vôlei Renata tiveram para conseguir me trazer para o time. E para mim foi uma alegria, porque eu estou perto de casa, eu estava com o nascimento da minha filha para acontecer, eu não queria ir para o exterior muito por causa disso, para não ficar longe da minha família, então acabou casando tudo muito bem. Lucão, você falou do projeto, né? Citou esses 3 times, que são aquilo que a gente torce, que aconteceu muito no voleibol brasileiro, né? Projetos com estruturas mais sólidas, né? Mais a longo prazo e não assim algo tão esporádico. Só vou te falar rapidinho, a sua fala deu para entender quase tudo, né? Em alguns momentos a internet está oscilando, então se por um acaso a gente perder alguma coisa, eu peço para você repetir, tá? Para a gente
não ficar sem contexto Tá a tua fala. Sobre isso, né? Eu entrevistei todos os técnicos da Superliga Masculina antes de começar, e a maioria deles, para não falar quase todos, citaram Vôlei Renata, o Sada e o Fiat Gerdau Minas. Para você, esses três são os favoritos mesmo a disputar, a chegar a um título de Superliga agora? Eu acho que sim. A gente, infelizmente, agora no começo da temporada, logo depois do Paulista, no Paulista já vinha sofrendo bastante com lesão, muito por causa disso que eu falei, talvez do investimento não tão grande. A gente não consegue ter uma estrutura de equipe muito grande, a gente não consegue ter tantos substitutos, assim, talvez como uma equipe que nem a gente tinha ano passado em Taubaté, ou até mesmo o Sada tenha, que o Sada consegue construir isso um pouco mais com a base, mas Taubaté fez isso em termos de investimento. A gente sabe da dificuldade que é. E a gente sofreu um pouco com lesão, ainda está sofrendo com lesão, mesmo aproveitando aí para se tratar, para recuperar, para todo mundo voltar dessa folga que a gente tem de jogos aí. Daqui 14 dias todo mundo está íntegro, todo mundo está inteiro. Então a gente está aproveitando, a comissão técnica está aproveitando muito para isso. Eu acho que isso vai dar um upgrade muito grande para a nossa equipe, porque a gente não conseguiu treinar com a equipe 100% até agora. A gente não conseguiu, sempre tem um ou outro atleta que lesiona de uma posição, um outro atleta, por exemplo, que faz muita diferença, que não consegue dar uma continuidade, mesmo em termos de treinamento, isso é muito importante, em termos de crescimento para a equipe também. E eu vejo sim, e a gente vê um início de Superliga, tirando Minas, Sada e SESI, eu acho que deram um passo na frente, assim, muito equilibrado no restante da tabela, todos ali com 3 vitórias e 3 derrotas. Então, tudo isso está acontecendo muito, muito equilibrado. A gente começou muito mal, com 3 derrotas, mas justamente para os 3 primeiros colocados hoje da Superliga, né? Mas eu vejo que equipes aí trazendo uma ou duas equipes aí que estão surpreendendo, principalmente nesse começo. Show de bola, né? Você falou já do começo, mas aí depois o time emendou 3 vitórias seguidas, né? Já saltou na tabela, já está ali em 5º lugar com 10 pontos. E o próximo adversário é o Goiás, né? Que é um time que até agora perdeu todas, é um time novato. Que você já tem 14 dias para o jogo, mas para um time como o Vôlei Renata, que tem ambições de ser campeão, é um tipo de adversário que vocês não podem dar vacilo, né? Que tem que somar 3 pontos para subir ainda mais na tabela, né? Exato. Depois da derrota que a gente teve para o Minas, a gente falou, se a gente quer almejar alguma coisa de time grande mesmo, chegar lá em cima no topo da tabela, a gente tem que, nesses próximos jogos que a gente tem, que se eu não me engano são 8, a gente tem que ganhar todos para a gente conseguir estar no patamar onde a gente quer estar. E essa foi uma meta que a equipe colocou, e eu acho que a gente está trabalhando muito para isso. Que a gente depende, nem eu falei, do time estar 100% saudável, do time estar 100% bem, conseguindo treinar bem para ter esse crescimento também. A gente tem equipes que fizeram jogos parelhos com a gente, que nem a gente enfrentou o Guarulhos agora, que foi um jogo parelho. A gente tem a Farmaconde, a gente não conhece. A equipe do Natal está sofrendo também, mas tem um grande técnico e bons jogadores por trás também. Então a gente sabe que não vai ser fácil, entende? Mas a gente, para essas equipes que a gente tem um patamar de voleibol melhor, que a gente tem atletas que foram colocados para vencer, a gente tem que vencer, a gente não pode pensar em às vezes nem perder ponto, porque lá na frente vai fazer uma diferença muito grande na parte final do campeonato. Maravilha, Lucão. Agora entrando um pouquinho mais em história, né? Não especificamente sobre o Vôlei Renata, mas também algo recente, né? Eu vou começar de trás para frente, depois a gente dá uma embaralhada, que foi a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Que era para ser em 2020, foi 2021. Aí eu queria que você fizesse uma avaliação. Muito se fala em desempenho e resultado, né? Como que você classifica o resultado do Brasil, que foi um 4º lugar, e o desempenho, como vocês jogaram nessas Olimpíadas de Tóquio? Eu acho que o resultado ele é proporcional ao desempenho, não existe muito disso. Eu já falei muito sobre isso, que foi uma Olimpíada muito maluca em termos de resultados, porque a gente teve o campeão olímpico que era a França perdendo para o time que foi terceiro e depois perdendo lá na frente e ganhando de novo. Isso demonstra muito para mim o equilíbrio do voleibol mundial hoje em dia. No começo da Olimpíada estava todo mundo falando Polônia e Estados Unidos estão um passo à frente, não sei o quê.
Aí já viu que os Estados Unidos nem classificou, a Polônia caiu fora nas quartas de final. Essa parte de irregularidade, que podemos dizer assim, eu acho que tem muito a ver com o equilíbrio que o voleibol está hoje em dia. E aí, quando as duas equipes são muito iguais, se tu for pegar nós e França, muito igual, tiveram sets extremamente disputados, mas quando uma equipe consegue fazer alguma coisa muito bem, que é, por exemplo, ou sacar muito forte, ou ter um rendimento muito grande na parte de bloqueio, na parte defensiva, consegue ter um lastro maior no placar, e às vezes acaba acontecendo um 25-17 e o set seguinte sendo 35-33. Então eu vejo isso muito por causa do equilíbrio que o voleibol tem hoje em dia e das forças individuais às vezes que aparecem, entende? Claro que o quarto lugar para a gente lá foi uma coisa que amargurou muito, ainda mais do jeito que foi, principalmente a semifinal, que a gente estava com o jogo encaminhado, estava jogando muito bem, teve aquele, se não me engano, o terceiro set, e acabou perdendo aquele jogo. E é uma síndrome, às vezes, que a gente fala do brasileiro. O brasileiro, principalmente no vôlei, não se contenta em não ir para a final, não ir para uma final olímpica pesa muito, porque dos últimos ciclos tinha chegado em todas as finais olímpicas, tinha trazido medalha, e eu acho que isso acabou pesando muito para o grupo todo. Mas em termos de ciclo, que é o que eu conto muito, acho que foi um ciclo extremamente vitorioso. A gente conseguiu vários títulos, a gente conseguiu um título da VNL que era a antiga Liga Mundial, que faziam anos que a gente não conseguia chegar em primeiro. Então, acho que foi um ciclo bem vitorioso. Lucão, a gente tem, né, depois, na Olimpíada a gente fez, e a gente faz agora de segunda a sexta também, programas à noite, todo dia às 8 horas, de segunda a sexta, com os fãs, né? A gente recebe os fãs, a gente lê comentário dos fãs e recebe também, né? E muito se fala que, você até citou esse jogo contra a Rússia, que o Brasil tem no feminino aquele 24-19 e no masculino esse 20-12 que a gente estava ganhando da Rússia, né? Nesse set que você falou. Depois também teve um 23-19, né? Isso ainda, voltando agora, já faz um tempo, mas ficou na cabeça por um tempo isso, esse 20-12, esse 23-19, ainda mais no vôlei masculino, que geralmente é mais difícil recuperar, né? Tirar uma vantagem dessa. Então, realmente é complicado. Mas eu sempre fui um atleta que eu apaguei muito rápido. Até os caras às vezes brincam, pô, você não liga que perdeu? Eu falei, não vai adiantar nada voltar atrás e ficar remoendo, pensando. Claro que a gente fica triste no momento, a gente não quer que aquilo aconteça, mas se eu ficar remoendo aquilo lá, com certeza vai ser mais difícil eu conseguir reverter para conseguir jogar num dia seguinte, às vezes em 2 dias seguintes, valendo, por exemplo, a medalha de bronze, sabe? Então, essa chave, essa virada de chave, eu sempre consegui ter muito rápido. Claro que a gente não quer perder do jeito que foi, só que, cara, quando a gente deixa tudo dentro de quadra, se entrega 100% nos treinamentos, pode até parecer clichê, mas é tranquila, você sai ali falando, poxa, dei o meu melhor, dei meu máximo e pronto, não era para ser, não aconteceu, porque, querendo ou não, a gente tinha uma equipe extremamente qualificada do outro lado também, não foi o que a gente perdeu para uma equipe que não tinha histórico no voleibol, não tinham excelentes jogadores, tinha. Então, eu geralmente eu consigo virar essa chave muito fácil, mas tem muita gente que fica remoendo. Né? Perfeito. Como você disse, né, você vira muito rápido. Não precisa nem falar individualmente, mas como time, você acha que o time não virou a chave para o jogo contra a Argentina? Lógico, a Argentina é um time fortíssimo também, né? Chegou na semifinal não à toa, mas você acha que faltou um pouquinho virar a chave na questão coletiva? Eu acho que a gente começou muito bem a disputa do bronze. A gente começou jogando muito bem. E mais uma vez, a gente teve 7 na mão para conseguir fechar e finalizar. Entendeu? Eu acho que o time em si foi uma das vezes que eu vi melhor conseguir absorver uma derrota numa semifinal assim que eu da minha geração ir para um terceiro e quarto. Geralmente a gente ia para um terceiro e quarto e era pedalar, tomava 3-0 e ia embora para casa. E a gente pegou uma Argentina que fez uma excelente Olimpíada e vem jogando muito bem em termos coletivos. Mas eu acho que depois, quando entrou no quarto set, que a gente acabou tendo aquela derrota também daquele set, cara, ficou um clima de novo, putz, de novo vai acontecer, de novo vamos perder, de novo, e isso acaba vindo, entendeu? E isso acaba alimentando e acaba trazendo insegurança que não deveria acontecer. E eu acho que foi mais o que aconteceu. Eu não vi muito ali a equipe, perdemos, não sei o quê, não conseguimos virar a chave. Eu acho que a equipe conseguiu virar a chave, mas teve um lapso ali dentro do jogo onde aquele sentimento retornou. Perfeito, mas como você disse em uma das falas, né, que foi uma Olimpíada
meio maluca, né? E citou alguns resultados. Eu lembro que na estreia a França tomou um vareio dos Estados Unidos e estava todo mundo falando que a França não ia a lugar nenhum, e no final acabou sendo a campeã, e isso corrobora com o que você falou, né, do equilíbrio do voleibol mundial hoje no masculino. Eu quero falar da glória de 2016, mas antes, né, vamos falar dos momentos duros. Aquele 2012 também, Lucão, que ali você era mais novo, né? Você tomou a Olimpíada com 26 anos, né, foi a sua primeira. E eu peguei aqui, tava revendo o jogo, né? E o Brasil tava 2-0, chegou a ter 18-15 no terceiro set, 21-18, e você fez o 24-23 e foi para o saque. Né? Sim. Aí você viu aqueles momentos ali, ainda chegou a voltar, e acho que, se eu não me engano, foi você que tomou o bloqueio do 29-27. Foi. E aí depois a Rússia cresceu no jogo, né? Talvez um jogo atípico, um cara fora da posição jogar como jogou o Muserski. Mas como foi, bate aquele jogo na sua memória ainda hoje, e o quanto aquele jogo, aquela derrota na final, serviu para moldar o time campeão depois em 2016? Então, como tu falou, eu acho que talvez menos, porque eu não tinha tido a ideia do que era ser campeão olímpico ainda, sabe? Claro que a gente vai para uma final, a gente quer ganhar a Olimpíada, só que quando eu cheguei, ou talvez ter uma segunda decepção, assim como o Bruno, ele perdeu em 2008 com a equipe, depois perdeu em 2012 de novo, e eu acho que só quem já passou por ser campeão olímpico sabe a diferença astronômica que é de você ser campeão olímpico e você ser prata numa Olimpíada. Eu não falo vice-campeão, eu falo você ganhou a medalha de prata, né? Eu sempre trabalhei muito com essa ideia. Claro que ali no momento eu fiquei decepcionado, mas o que me assustou um pouco depois foi a reação do grupo, assim, quando a gente chegou lá na Vila Olímpica, todo mundo para baixo, derrotado, chorando, assim, como se tivesse arrancado realmente uma coisa do peito, assim, e eu muito não sabia, não conseguia entender isso. A única coisa que eu queria era pegar minha mala, ir embora e tal, porque eu estava feliz de, em primeiro lugar, ter jogado uma Olimpíada, segundo lugar, de ter ganhado uma medalha olímpica, que a gente, cara, o Brasil não ganhava praticamente medalha nenhuma em Olimpíada. Já a gente sabe como é difícil para o Brasil levar uma medalha olímpica para casa. E eu via que a galera estava realmente decepcionada, triste, acabada assim, e eu só fui entender 100% disso quando eu ganhei no Rio de Janeiro a Olimpíada, a gente ganhou a medalha de ouro. Eu vi a diferença que é absurda, não de mídia, de retorno, mas sim do ato de ganhar isso, entendeu? Mesmo tendo pressão, mesmo tendo tudo em cima da gente, a diferença é muito grande. Então, acho que o choque foi maior depois quando a gente ganhou a medalha de ouro, de eu entender do que aconteceu, do que naquele exato momento.